Olá, meus marrentos, tudo bem com vocês? É um enorme prazer estar aqui novamente para a gente abordar um detalhe muito importante no seu parágrafo de introdução. É um erro muito recorrente nas correções, principalmente quando o aluno está saindo ali do nível iniciante, está saindo do zero, indo para o nível intermediário, ou seja, ele já sabe o objetivo de cada parágrafo dentro do tipo textual dissertativo argumentativo, ele sabe a importância e o objetivo de cada período dentro de determinado parágrafo, tá? Porque cada período tem uma função em cada parágrafo do nosso texto. Então ele já sabe montar a estrutura e agora ele começa a trazer o conhecimento, tá? Informações que a gente chama de repertório para dentro do texto, tá? Na introdução vai servir para contextualizar o tema e nos parágrafos de desenvolvimento vai servir para fundamentar os seus argumentos, tá? Então vai fazer com que eles sejam mais persuasivos, você vai transmitir um maior conhecimento acerca daquele assunto e, consequentemente, o seu texto ele vai ficar mais persuasivo, que é o objetivo desse tipo textual. Ok? Muito prazer, o meu nome é Dani Marra, sou especialista em prova discursiva e o objetivo desse canal é ajudar você a conseguir a tão sonhada nota máxima e, consequentemente, ser nomeado naquele cargo que você tanto deseja, tá? Então hoje a gente vai falar desse detalhe tão importante, tá? O que não deve ser feito, o que você não pode fazer, esse erro que vocês cometem tanto quando vocês vão fundamentar a introdução. Aqui vai ser bem rapidinho, a gente vai falar só sobre a introdução mesmo. Então eu vou apresentar aqui um modelo, uma redação e falar para vocês como poderia ter sido feito, tá? Para a gente sanar esse erro, esse deslize que aconteceu aqui nessa introdução. Vamos lá? Ó, então essa aqui é a introdução, tá? O tema era o desafio do SUS para garantir o acesso à saúde para todos os brasileiros. Esse era o tema da nossa redação, tá? Dessa redação aqui em pauta, perfeito? Então vamos analisar aqui junto comigo essa introdução. A Constituição Federal elenca em seu artigo 196, então aqui a gente tem uma locução adverbial deslocada, tá? Deixa eu só pegar a canetinha aqui pra gente ir marcando. Então aqui a gente tinha que isolar por vírgula. O seguinte texto em relação à saúde. Então aqui o certo seria dois pontos ou ponto e vírgula, tá? Aqui ela tá fazendo uma citação direta, tá? É o texto na íntegra de acordo com o artigo que ela colocou. Aí tem que ser colocado entre aspas igual tá aqui, tá bom? A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Desculpa. E aí ela fechou a aspas, perfeito? Ok, então começou muito bem, é desse jeito aqui que vocês precisam fazer. Tem que iniciar a introdução com uma contextualização, tá? Não somente lei, tá, galera? Vocês podem colocar também filmes, séries, obras literárias, alusão histórica, pode fazer um comparativo com o passado, pode trazer música, tá? A música dos anos 80 são muito boas para a gente fazer fundamentação também, essas músicas que tinham uma crítica social muito forte, tá? Músicas de Cazuza, Renato Russo, Engenheiros do Havaí, tem músicas excelentes aí, trechos que a gente pode fundamentar as nossas redações, os nossos textos, tá? Então, qualquer conhecimento que esteja disponível a todos, que você vai citar no seu texto, que tem a ver, obviamente, com o tema e não pode ser tirado da coletânea, tá? A gente não pode parafrasear os textos dos textos motivadores da nossa coletânea, tá? É uma informação sua, de seu conhecimento, que você vai apresentar no texto, tá? É a melhor forma de iniciar a introdução. Pode iniciar com um conceito também acerca do assunto central, se vocês não lembrarem de nada, também é uma excelente forma de iniciar. Nada de, muito se discute sobre, é notório que, atualmente no Brasil, nada disso, tá? Fundamentação. Traga conteúdo, traga conhecimento, tá? O corretor está iniciando a leitura do seu texto. Traga para ele, né? Transmita para ele uma boa
sensação, vamos dizer assim, sabe? Uma boa ideia do seu texto. Não, esse texto realmente ele é diferenciado, vai ler com outros olhos. Aí começa lá, muito se discute sobre, é notório que a gente já lê daquele jeito, né? Corretor já está acostumado com esses esqueletinhos horríveis, sem coesão, sem coerência. O aluno não sabe adaptar o esqueleto, acha que é só sair preenchendo lacuna, enfim, tá? Então faça uma introdução bem feita, que ela é o seu cartão de visita, tá? Comece fundamentando, igual foi o caso da aluna, mas vamos ver aqui o deslize, o que aconteceu, que eu quero que vocês entendam, que é um erro que vocês cometem muito. Perfeito? Aqui ficou excelente, primeiro período. Vamos continuar. O SUS, primeiro, né? Falta de conectivo para iniciar o período. Todos os períodos devem iniciar com conectivo. Isso não é somente tá, para garantir a coesão do seu texto. Temos outros detalhes também que são avaliados quando se trata de coesão, tá? Mas os conectivos são os principais, não pode esquecer dos conectivos, tá bom? Então, o SUS, Sistema Único de Saúde, é um programa que, faltou uma vírgula aqui, embora precise ser aprimorado, ele é capaz, aqui ela não esqueceu, tá vendo? Só para iniciar aqui, para deslocar mesmo o termo, ela não deslocou. Ele é eficaz e também é a única opção de acesso à saúde. Esse acento aqui, gente, é um acento agudo, tá? Não é o acento grave. O acento grave, ele é dessa forma aqui, para o outro lado, tá? A saúde de muitos brasileiros. Então, vamos pensar aqui comigo. Primeiro, faltou o conectivo, né, que eu falei para vocês. E presta atenção, gente, é o que vocês mais erram. A Constituição Federal, ela traz um artigo da Constituição Federal, explica do que se trata o artigo e começa a escrever um período que não faz relação nenhuma com essa fundamentação aqui, ó. Então, uma informação que está completamente solta no texto. O que tem a ver essa Constituição ou com a sua tese ou com o tema? Não faz relação. Aí ela já começa a falar, o SUS, Sistema Único de Saúde, tá, o que tem a ver? Né, o tema era o desafio do SUS para garantir o acesso à saúde para todos os brasileiros. O que tem a ver o SUS? O que tem a ver ele ser um programa que precisa ser aprimorado? O que tem a ver ele ser a única opção de acesso com a Constituição Federal? É um período que está completamente solto no texto. Prof, então quer dizer que o conectivo ele seria suficiente para fazer essa relação? Esse conectivo ele seria só colocar um conectivo ali, já estava certo, manteria coesão? Não, gente, não manteria. Por quê? Porque era necessário fazer a relação, tá? É necessário explicar por quê. Por que você trouxe a Constituição Federal para apresentar esse assunto? Para apresentar esse tema, o que tem a ver, tá? Então tem que fazer essa relação, o conectivo só não era suficiente aqui, tá? Então, um detalhe, quando vocês fazem isso, gente, vocês perdem ponto no critério que avalia a coesão textual, tá? Porque tem um problema coesivo ali, é um período, é uma frase que está totalmente solta no texto, totalmente fora, não faz relação com nada. E outra coisa, a fundamentação que vocês apresentaram, ela é desconsiderada. Por quê? Porque você trouxe essa frase para quê? O que tem a ver? Não faz relação, não faz conexão com nada. Então, é como se fosse uma ideia que está descartada. Você apresentou uma fundamentação ali, mas essa fundamentação não foi amarrada, não foi atrelada a nada. Então, essa informação é descartada. Então, ou seja, perde ponto em 2 critérios, tá? Porque você fundamentou para o quê? Para conseguir contextualizar, demonstrar um conhecimento sobre o assunto e foi em vão, porque não conseguiu demonstrar, não conseguiu transmitir o que era necessário aqui com a citação dessa fundamentação, tá? Então, vamos lá. Então, gente, vamos prestar atenção aqui em um detalhe importante, tá? Beleza. Então, o que ela poderia ter feito aqui para resolver esse problema? Colocar um conectivo, né? Por exemplo, caberia aqui um nesse sentido. Nesse sentido, o Sistema Único de Saúde é um programa que, embora precise ser aprimorado, ele é eficaz e também é a única opção de acesso à saúde de muitos brasileiros. Dessa forma, consegue-se a aplicabilidade do que se refere à lei, ou na referida lei, ou como ela pode colocar aqui também, ele é eficaz e também é a única opção de acesso à saúde de muitos brasileiros. Dessa forma, havendo aplicabilidade do direito na supracitada lei, o direito preconizado na supracitada lei, tá? Tem que fazer a referência, tem que fazer menção à fundamentação que foi apresentada ali.
Beleza? Então, assim, é simples, gente. Às vezes é uma expressão que você coloca ali para relacionar aquela frase, tá? Com a fundamentação. Então, é isso. Vamos seguir aqui para a gente ver se tem mais algum erro, mais um deslize nessa introdução. Sendo assim, a sua gratuidade fortalece a sua amplitude, mas o negacionismo impede que o acesso chegue a todos, aumentando os desafios impostos ao programa. Então, vamos lembrar aqui comigo, tá? O tema era os desafios do SUS para garantir o acesso à saúde para todos os brasileiros. Sempre, gente, independente da forma como a banca montar a proposta, a gente tem ali uma pergunta, a gente tem ali um questionamento. Ou vai ter uma pergunta explícita, escancarada, com ponto de interrogação de todo tamanho lá na frase temática, ou vai ter uma pergunta implícita, tá? Um questionamento implícito. No caso desse tema aqui, a banca está perguntando quais são os desafios, tá? Então, quais são os desafios para que o SUS consiga ter a sua aplicabilidade efetiva, que consiga levar a saúde para todos? Quais são esses desafios? O que está impedindo? Quais são os obstáculos? O que está atrapalhando? Tá? Que poderia ser tratada aqui também a questão da corrupção, né, que o dinheiro destinado à saúde vai para os bolsos dos criminosos. Então, vários argumentos que poderiam ser desenvolvidos aqui como impedimentos, como os desafios mesmo, que impedem que esse SUS consiga realmente levar a saúde para todos. Então, era isso que era necessário fazer aqui. Então, no caso, vamos voltar lá para a redação. Então, aqui, ó, sendo assim, a sua gratuidade fortalece a sua amplitude, mas o negacionismo impede que o acesso chegue a todos. Então, ela fala, né, que a questão do negacionismo é um desafio, né, o negacionismo impede, faz com que não tenha, né, esse acesso a todos os indivíduos, aumentando os desafios impostos ao programa. Aqui, gente, na verdade, como fala de desafios, e a gente tem no mínimo 2 parágrafos de desenvolvimento para fazer, eu falo no mínimo porque tem redações de texto dissertativo argumentativo, como é o caso da Polícia Penal do Espírito Santo, em que os alunos têm que desenvolver 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, aqui, na verdade, tinha que apresentar 3 desafios, tá? No caso de 2 parágrafos de desenvolvimento, 2 desafios, tá? Então, ela colocou o negacionismo, tá? Então, o negacionismo mais o quê? Poderia falar a questão da corrupção, pode falar da questão também da acessibilidade territorial, né, para alguns indivíduos terem acesso mesmo ao SUS. Não são todos os territórios, não são todos os estados que têm aí vários postos de saúde, UPA, enfim. E aí vocês vão desenvolver de acordo com o conhecimento de vocês, tá? Mas era necessário apresentar aqui, no mínimo, 2 desafios aqui, tá? Na hora de fazer o encaminhamento argumentativo. Então, o terceiro período do parágrafo de desenvolvimento é o encaminhamento argumentativo. São os 2 argumentos que você vai desenvolver no decorrer do texto, tá? Aí vai depender de quantos parágrafos de desenvolvimento você vai precisar elaborar, para sabermos aqui quantos argumentos você tem que apresentar já na introdução. Tá? Então, gente, o mais importante que eu queria falar aqui com vocês é a questão da fundamentação, tá? Vocês citam informações no texto, mas vocês não fazem essa relação ou com o tema, que foi no caso aqui, como se trata da introdução, como no parágrafo de argumentação, quando vocês vão amarrar com o argumento de vocês, tá? Principalmente nos parágrafos de argumentação, que são os parágrafos mais importantes do seu texto. É lá que você vai demonstrar conhecimento acerca do assunto, que você vai demonstrar senso crítico, que você vai ser persuasivo, é lá que você vai realmente defender o tema, tá? Defender a sua tese de acordo com o tema. A introdução, ela só serve para a apresentação. Você vai apresentar a sua contextualização no primeiro período, vai apresentar o tema e o seu posicionamento no segundo período e os argumentos que você vai desenvolver no terceiro. Mas nos parágrafos de desenvolvimento, que é o jogo mesmo para valer. É a hora de você mostrar para que veio. Então, é a hora de argumentar, de convencer. É lá que você convence o seu interlocutor acerca da sua tese, do ponto de vista que você tem em relação ao tema cobrado. Então, é lá nos desenvolvimentos que ela vai falar acerca dos desafios. Por que que é um desafio? Por que que isso está impedindo que o SUS consiga ser realmente para todos, que consiga desenvolver realmente a saúde, consiga levar esse direito constitucional na prática? Entende isso?
Legal, gente? Vocês conseguiram entender essa forma de amarrar? Eu falei aqui de forma bem genérica, tá? Mas tem várias formas de você amarrar, no caso dessa Constituição, juntamente com o tema e o ponto de vista que você está defendendo. Nós vamos ter aqui mais dicas, mais parágrafos de introdução, vamos falar mais acerca dessas introduções, dessas fundamentações, e vocês vão entender. Vou trazer também para vocês um parágrafo perfeito, quando tiver muito bom, sabe, redondinho, falar é isso aqui que vocês têm que fazer, tá? Para vocês aprenderem aí. Então siga-me os bons, tá? Ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo, tá? Foi um prazer. Até a próxima!